Eu quero trazer alguns esclarecimentos à igreja a respeito de uma viagem que eu, juntamente com o pastor Valmir Pereira da Silva, fizemos à África, visitando 2 países do continente africano, Moçambique e Malawi. Foram 16 dias de viagem, estimados irmãos, num total de mais ou menos 2.000 quilômetros rodados neste período. Nós tínhamos o trabalho iniciado em 2015, 2017, chegaram a ir alguns pastores, conselheiros também. Deram início, estimados irmãos, à obra da Igreja Apostólica naquele continente. Porém, estimados irmãos, depois veio a pandemia e nós ficamos, estimados irmãos, isolados. E nós, inclusive, tínhamos dado entrada na documentação, já preparando a documentação para o registro da Igreja Apostólica naquele continente. E esta viagem foi justamente para podermos verificar em loco o que estava acontecendo, quais as necessidades e o que iríamos encontrar onde a Igreja Apostólica já tem, estimados irmãos, terras, congregações levantadas, trabalhos realizados. E isso, estimados irmãos, foi o que nos motivou a ir novamente a este continente para podermos fazer um levantamento e apresentar ao conselho e ao ministério, irmãos, as estratégias para a continuação do trabalho naquele continente. Eu confesso aos irmãos que, irmãos, é um choque de cultura muito grande, porque, estimados irmãos, nós vemos a realidade de uma forma muito diferente. A vivência pela sobrevivência para suprir a fome de pessoas, de crianças, é uma busca constante daquele povo. E a humildade, estimados irmãos, de alguns que guardaram nos seus corações a fé, aquilo que aprenderam, embora muito rudimentar ainda, sobre a Santa Vó Rosa, sobre o Santo Irmão Aldo, que nos motivaram a continuar a realizar mais de 15 reuniões neste intervalo de tempo, levando a eles uma palavra, um incentivo, uma forma, estimados irmãos, de trabalhar os seus corações, incentivá-los a continuar crendo e confiando e pedindo para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, os santos que anunciamos. E nós vimos, estimados irmãos, que muitos que se preservaram na confiança, na fé, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, se desenvolveram. Tiveram a oportunidade de ter principalmente as suas plantações abençoadas, enquanto a seca devastadora, porque secam todos os rios, em determinados meses do ano não há água alguma, inclusive para beber precisa ser puxada manualmente de poços, e é uma água saluba, difícil até de nos acostumarmos com ela, mas eles vivem disso. Então, estimados irmãos, eu quero deixar para os irmãos claro que a nossa visita nos surpreendeu. Primeiramente, pela qualidade das construções que foram realizadas, principalmente na última etapa, onde os nossos templos, estimados irmãos, continuam erguidos, continuam sendo realizadas reuniões sempre aos domingos. Mas também, estimados irmãos, nós realizamos reuniões embaixo de árvores, na sombra natural de uma árvore, porque não há localidade, construções para isso. E mesmo em taperas construídas de sapé.
uma forma que eles encontraram de se proteger do sol. E ali, estimados irmãos, pudemos realizar muitas reuniões e ver, principalmente, estimados irmãos, a vontade daquele povo, daquelas pessoas humildes, em trilhar o caminho desta igreja. E nos clamam, estimados irmãos, pedem para que possamos enviar novas mensagens, principalmente traduzidas na linguagem deles, que é o Chichewa ou a Gana, para que eles possam entender e compreender melhor as mensagens da igreja. E nós viemos, estimados irmãos, com o nosso coração muito esperançoso. Aquele nosso irmão que estava à frente de nossa igreja, já no primeiro dia nós o encontramos, e muito arrependido. Veio novamente pedir a oportunidade de continuar levando a mensagem de nossa igreja, aqueles povoados, aquelas tribos que já conhecem, e são muitas, estimados irmãos, onde foi semeado a mensagem da Igreja Apostólica. Agora precisamos, estimados irmãos, do apoio, principalmente do nosso ministério. E pastores que possam se dispor a ir. É bem verdade que, estimados irmãos, que não podemos ir mensalmente. O custo da viagem é muito caro. O deslocamento, estimados irmãos, lá é muito precário. As estradas são muito difíceis. Chegávamos a percorrer, às vezes, 100, 150 quilômetros. Demorava 8, 10 horas. E agora inicia-se o período de chuva, dificultando ainda mais a locomoção. O veículo mais indicado lá são as motocicletas, porque facilmente passam entre os buracos. E aí, estimados irmãos, precisamos nos organizar e para isso estamos elaborando um relatório a ser apresentado ao Ministério, com estratégias, estimados irmãos, para a retomada dos trabalhos, porque nós vimos que há esperança, e onde houver esperança, a Igreja Apostólica irá semear o amor, irá semear, estimados irmãos, a fé, na Santa Vovosa, no Santo Irmão Aldo, que foram os temas das nossas mensagens àquele povo. Por isso, venho dar esclarecimentos aos irmãos que, muito embora, estimados irmãos, uma viagem muito cansativa, muito trabalhosa, mas, irmãos, a recompensa é muito maior. Vamos ter que trabalhar em diversos pontos, porque são culturas diferentes. As mulheres, estimados irmãos, sofrem muito com o trabalho da casa, o trabalho principalmente do sustento do lar. E elas realizam todas as atividades, estimados irmãos, sem murmurar. Muitas vezes gestantes, com um filho pequeno nas costas e levando o outro aos seus braços. Vão em busca de água, andando 2, 3 quilômetros, para trazer na sua cabeça 2 baldes de 20 litros para o seu lar. E fazem sem murmurar. Fazem na esperança de que Deus possa abençoá-las. E nós pudemos ver isso pessoalmente, sentir, estimados irmãos, o que é a pobreza, o que é, estimados irmãos, muitas vezes a falta de recursos. E muitas vezes reclamamos aqui do que temos. Então precisamos pensar, estimados irmãos, muito no que Jesus disse quando ainda estava entre nós. O reino dos céus é dos humildes e sinceros. E nós vamos na busca destes humildes e sinceros, aonde quer que eles estejam.
Este é o propósito da Igreja Apostólica. Este é o propósito, de, estimados irmãos, de estarmos já iniciando trabalhos em outras nações, na Europa. Comunicação com estimados irmãos da Índia, que é outra nação também muito pobre. E tudo isso, estimados irmãos, faz parte de um projeto da divulgação da Igreja Apostólica, que hoje é encontrada através da internet nessas nações e entram em contato conosco, na busca da esperança também de terem e viverem neste santo caminho. Por isso, a mensagem que eu quero trazer para os irmãos com estas palavras é: valorizem o que temos. Valorizem o que a Santa Avó Rosa e o que o Santo Irmão Aldo nos deram. Nós temos muita riqueza em nosso país, muito alimento, enquanto outras nações lutam para se alimentar o mínimo para a sua sobrevivência. Valorizem, estimados irmãos, tudo que Deus tem nos dado e vamos trabalhar unidos para levar um pouco de esperança a essas criaturas sofredoras que clamam e buscam em nossos santos, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, uma melhor oportunidade de vida.